Olá, pais educadores! Eu sou Natália da Almeida e nesse vídeo eu vou comentar a entrevista que o Mário Sérgio Cortella deu para o Jornal da Cultura falando sobre o homeschooling. Eu decidi fazer esse vídeo porque depois que a regulamentação foi aprovada pela Câmara dos Deputados, muitas pessoas começaram a comentar sobre o assunto e muitas mentiras acabaram sendo contadas também. O que você espera de um homem como Cortella? Um filósofo, professor universitário, escritor de vários livros. Você espera que quando ele vai debater algum assunto, ele traga provas que comprovem aquilo que ele está falando. Mas, infelizmente, ele não fez isso nessa entrevista que eu vou mostrar para vocês. Eu discordo com praticamente 100% daquilo que ele fala. Mas tem uma coisinha ali que eu concordo e durante o vídeo eu vou contar para vocês e vocês vão perceber. Eu não sei se vocês já repararam, mas o Cortella, ele tem o costume de trazer uma frase de efeito sempre que ele vai dar uma entrevista ou fazer uma palestra. É uma frase que ele já pensou em casa e aí ele solta para impressionar quem tá ali assistindo, né? Para falar, nossa, olha só, que intelectual. E nesse vídeo aqui, quando ele vai falar sobre o homeschooling, não é diferente. Olha só. A falta de convivência com os colegas nas escolas também preocupa o senhor? Bastante, porque a questão central, quando se pensa em ensino domiciliar, é que ele deveria ser uma alternativa última na impossibilidade de frequência à escola, como acontece com pessoas que participam de famílias circenses ou de famílias ciganas, que a legislação garante que ela possa ser educada com a comunidade familiar, dado que há uma mobilidade contínua e isso prejudicaria a frequência à escola, mas isso na ausência da escolarização. Ora, se a gente supusesse... Então ele começa aqui a entrevista já com uma frase para impactar, né? Então, o homeschooling, ele deveria ser a alternativa última no caso de impossibilidade à escola. E ele mostra aí, ele fala sobre os circenses, que estão sempre em movimento, então não tem como ir para a escola. Nesse caso, a última alternativa aí sim seria que essa criança fosse educada pela família, porque não tem outra saída, só pode acontecer isso daí. Nessa frase, a gente já consegue perceber que ele acha que a escola, que a escolarização é a melhor opção para a criança. Com que base ele fala isso? Ele não diz, né? Porque não tem. Então, nessa frase, ele mostra que a escolarização é a melhor opção, de acordo com a opinião dele, e ele mostra que a família é a última opção, né? Quando não tem mais jeito mesmo, aí a família pode educar a criança. Da escolarização. Ora, se a gente supusesse, Ana Paula, que a escola serve só para aprender um conteúdo, se diria, bom, então a educação em casa pode ajudar muito. Mas uma das partes... Aqui entra aquele ponto que eu falei que eu concordo com ele. Ele deixou bem claro que se a escola tratasse só do conteúdo, né, ali, português, matemática, ciências, se a escola fosse só para isso, os pais dariam conta numa boa, né? Isso está mais que comprovado já por várias pesquisas. Não tem ninguém que debata sobre o assunto. Todo mundo já sabe que a educação no Brasil está lá embaixo e as pesquisas só mostram que as crianças que foram educadas em casa trazem resultados muito melhores do que o esperado. Recentemente foi feita uma pesquisa no Canadá e essa pesquisa foi feita comparando alunos que optaram pela educação domiciliar e alunos que vieram de escolas regulares. Essa pesquisa mostrou que os alunos homeschoolers, eles têm um desempenho melhor em matérias muito importantes, como português, redação, matemática e também não só a parte de conteúdo, mas com a parte social. E disso a gente vai falar daqui a pouco. Vamos continuar então aqui. Antes da educação escolar é o aprendizado de conteúdos. No conjunto, ela é uma experiência de convivência, né, de possibilidade de, inclusive, colocar-se, né, junto a outras pessoas. Talvez você e o Vila se lembrem, e eu também, um dos locais... Olha só, já que o conteúdo escolar não é mais uma desculpa para não se ter o homeschooling, já se entra aí um outro argumento, que é a socialização. Todos que vão contra o homeschooling falam sobre a socialização, mas infelizmente essas pessoas falam sem mostrar nenhum dado, sem mostrar nenhuma prova, nenhuma base que comprove realmente que as crianças que não vão para a escola não são bem socializadas.
E sabe por que eles não fazem isso? Porque não existe nenhuma pesquisa que mostre isso. Muito pelo contrário, todas as pesquisas que já foram feitas mostram que os alunos que optaram pela educação domiciliar são crianças muito bem socializadas. Foi feita uma pesquisa por Thomas Smidley. Nessa pesquisa, ele comparou crianças que vão para a escola e crianças que fazem educação domiciliar. E ele analisou alguns aspectos da socialização: comunicação, habilidades da socialização e outras habilidades necessárias para que você tenha uma vida diária normal. Nessa pesquisa, foi comprovado que os homeschoolers têm um aproveitamento 3 vezes maior nessas habilidades aí que eu citei. Outra pesquisa feita por Richard Medlin mostra que as crianças educadas em casa, elas têm um ótimo relacionamento com os pais, elas são felizes e elas realmente criam laços e amizades verdadeiras. Eu citei aqui 2 pesquisas falando sobre a socialização. Se vocês forem procurar, vocês vão encontrar várias pesquisas mostrando resultados positivos da socialização de um aluno que foi educado em casa. Quando as pessoas argumentam contra o homeschooling, alegando o problema da socialização, elas estão pressupondo que a socialização escolar ela é positiva. Mas isso é um engano. Pouquíssimas pessoas falam sobre esse assunto, mas a socialização escolar ela é negativa. Ela traz danos absurdos para a criança, para a família, para os pais, para os adolescentes que vão à escola. Inclusive, eu escrevi um livro que fala exatamente sobre isso. O nome desse livro é Socialização Escolar, a Socialização de Faz de Conta. Nesse livro, diferente do Cortella, eu trouxe provas, eu trouxe pesquisas e dados que mostram tudo que eu falei, que mostram como a socialização escolar vinda do governo, ela pode servir até como forma de manipulação. Esse livro, ele tem ajudado muitos pais homeschoolers e muitos pais que mandam os filhos para a escola e precisam reparar os danos que a socialização escolar tem causado. Eu vou deixar o link do livro na descrição desse vídeo. Eu tinha comentado que o Cortella não tinha trazido nenhum dado, mas na verdade, eu lembrei que ele fez uma pesquisa com o Villa e com a jornalista, com a repórter. Na verdade, a repórter, como tem que ser imparcial, não respondeu. E o Villa, vocês vão ver a resposta que ele deu para a pesquisa, para a breve pesquisa de campo que o Cortella resolveu fazer ali na hora. O que nós mais aprendemos na vida foi no intervalo. Você e o Villa, inclusive colocar-se, né, junto a outras pessoas. Talvez você e o Villa se lembrem, e eu também, um dos locais que nós mais aprendemos na vida foi no intervalo, no recreio, na merenda, onde você aprendia uma série de coisas que até hoje são inesquecíveis, né? E nesse sentido... Desculpa, pessoal, eu tive que fazer um corte aqui porque eu comecei a dar risada, mas eu quero manter o profissionalismo. Então vamos continuar. Eu queria retomar aqui o que o Cortella falou. A gente consegue observar a expressão do Villa, né? Ele para assim para tentar lembrar o que de tão inesquecível assim ele aprendeu. É só uma suposição, né? A gente não consegue ter certeza. Mas vamos continuar. Eu consigo lembrar de algumas coisas inesquecíveis da hora do recreio. Bullying, briga e discussão desnecessária, apologia às drogas, sexualização precoce. Essas são algumas coisas, né, que a gente viu acontecer nos recreios. Bom, vamos continuar aqui. Onde você aprendia uma série de coisas que até hoje são inesquecíveis, né? E nesse sentido, vários países admitem de modo regulado, mas outros países que são muito fortes na área de educação, como a Alemanha, como a Holanda, como a Coreia do Sul, vedam esse movimento. Por isso, sem desprezar que o tema pode sim... Ele citou aqui 3 países: Holanda, Coreia do Sul e Alemanha. Holanda e Coreia do Sul não tem nenhuma lei que proíba o homeschooling. Não tem lei para isso. Agora, a Alemanha, ele tá certo. Realmente, a Alemanha é proibido, você não pode educar o seu filho em casa se você quiser. Mas você sabe quando foi que isso foi proibido? Quando aconteceu? Quem estava por trás de tudo isso? O homeschooling começou a ser proibido na época de Hitler, com o nazismo. Ele não queria mais que as crianças fossem educadas em casa. O Estado deveria controlar a educação. O Estado deveria ensinar as crianças. E ele era muito claro e deixava isso escancarado para quem quisesse saber. Quando as pessoas, inclusive, iam contra o que ele estava falando,
Ele dizia assim que não se preocupava, porque as crianças já eram dele. Então imagina, um país, Cortella aqui se vangloria de um país que proibiu o homeschooling, mas que proibiu no regime nazista, sem liberdade nenhuma. As famílias ali não tinham autoridade para educar os filhos, porque os filhos tinham que ser educados para servirem ao Estado. Era isso que acontecia. Era por isso que os pais não podiam influenciar. E na Alemanha, sim, ele está certo. O homeschooling foi proibido. E foi proibido na época de Hitler, no nazismo. Continuando. Vedam esse movimento. Por isso, sem desprezar que o tema pode sim ser trazido à tona, primeiro, ele não é prioritário. Segundo, ele traz uma série de transtornos. Por último, dentro. Um ponto importante aqui, o Cortella diz que o tema homeschooling ele não é prioritário. Aí eu pergunto para você, quem que decide se o tema é prioritário ou não? Porque de acordo com o que foi aprovado, inclusive pela Câmara dos Deputados, o homeschooling ele é sim uma pauta de urgência. Ele foi aprovado como uma pauta de urgência. Então, a partir do momento que ele foi aprovado pelos deputados, ele passa a ser um assunto de urgência. E o Cortella não pode simplesmente falar que não é um assunto que tem que ser debatido agora. Ou seja, mais uma vez, ele fala indo totalmente contra o que já foi comprovado, o que já foi votado. Deles, acho que a escola é também uma rede de proteção social. No período pandêmico, o fato de crianças terem ficado muitas fora, né, da estrutura escolar, as deixou vulneráveis à predação sexual em casa, a acessos sem poder relatar situações de pedofilia. Portanto, há uma exposição que não é a intenção direta de quem defende, né, necessariamente o ensino domiciliar, mas é um efeito que virá. Crianças ficarem desprotegidas porque reclusas num ambiente que nós sabemos que não é sempre benévolo. A escola também o é, mas ela tem mais mecanismos de controle do que uma família fechada. Pegando o gancho do professor Cortella, Vila. Ele finaliza a entrevista trazendo mais um argumento absurdo, que é o argumento do abuso sexual que as crianças que estudam em casa começariam a sofrer. Mais uma vez, ele não traz base nenhuma, tá? Então, eu mostro para vocês aqui que não existe no mundo todo nenhuma pesquisa que relacione homeschooling, educação domiciliar, com o abuso sexual. Não existe. Existem pesquisas que mostram, inclusive, uma pesquisa feita por Brian Ray, que mostra que existem muitos abusos dentro das escolas. Crianças sofrendo abusos por outras crianças, por professores, por inspetores, por motoristas de peruas escolares, certo? E em outra pesquisa se mostra que apenas 1% desses abusos que se sofre dentro da escola são reportados. Ou seja, vários abusos acontecem dentro da escola, mas ninguém fica sabendo. Isso daí ninguém fala. Então a gente vê como esse argumento tem sido manipulado, como eles têm dito o oposto, acusando famílias homeschoolers de abuso sexual sem nenhuma base. Inclusive, se a gente pegar todas as famílias aqui no Brasil que já sofreram denúncias com relação à educação domiciliar, que passaram pelo conselho tutelar, que passaram pelos juízes, nenhuma dessas famílias, foi acusada de abuso sexual. Não existe nada que comprove isso. Inclusive, Brian Ray termina o artigo dele, essa pesquisa que ele fez, com uma citação que eu vou ler para vocês aqui agora. É possível que, se os pesquisadores e os legisladores começassem a analisar com profundidade onde o maltrato infantil, incluindo por outros estudantes, e a má conduta dos professores ocorrem nas escolas públicas, nas escolas privadas e no ensino domiciliar, eles encontrariam que o maior índice de abuso está associado às instituições escolares. Então, mais uma vez, coloca um argumento contra a educação domiciliar sem nenhuma base verdadeira. Na continuação da entrevista,
O Vila começa a falar, mas ele não acrescenta muito ao que o Cortella já disse. Mas eu gostaria de lembrar que amanhã vai sair o vídeo onde eu comento também os argumentos que o Pondé trouxe sobre o homeschooling. Inclusive, eu acho que eles foram no Jornal da Cultura, ali na mesma semana, sentaram, eu acho que no mesmo lugar até, e falaram sobre o homeschooling. E amanhã eu vou soltar esse vídeo refutando os argumentos que o Pondé soltou ali, que infelizmente também foi um absurdo atrás do outro. Se vocês estão gostando desse conteúdo, eu quero pedir uma coisa. Se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo, pode ser por WhatsApp, redes sociais, e curta o vídeo também. Isso me incentiva a produzir cada vez mais conteúdos relacionados à educação. Tchau, tchau!